Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo. Estamos aqui para mais um podcast do JCN. Vamos agradecer primeiramente ao Nassau por esse espaço maravilhoso que está nos cedendo. E vamos falar o que a gente gosta, né? De Fórmula 1. Tivemos mais um grande prêmio, né, na Arábia Saudita. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Welverton Macena. Sou do curso de jornalismo, terceiro período. E estamos aqui com o nosso piloto da Minardi. Tô de preto, né? Exatamente. Marcelo Soares, aluno do primeiro período de jornalismo. Vamos aqui falar de Fórmula 1. Sempre um prazer. E com o nosso amigo... Arthur Felipe, estudante do primeiro período de jornalismo também. Então, vamos começar, né? Fórmula 1 aí começou aí, já tá no quinto já. Quinto GP. Quinto GP. E tá todo vapor. Vocês estão gostando da... Tá bem interessante, né? No começo da temporada. A gente até fazia uma previsão no primeiro programa, né? Sobre o andamento, né? Eu tinha uma expectativa de um campeonato bem disputado. Oscar Piastri é o líder, né? Venceu sua terceira corrida na temporada, segunda seguida. Favorecido por uma circunstância que ele teve o mérito, né? Porque ele foi até o final na briga na primeira curva com o Max Verstappen e aproveitou-se, claro, da punição para vencer a corrida. E tá se mostrando bem firme, não tá errando nos momentos chave, né? E eu acho que isso é bem interessante. É um pária muito grande para o Lando Norris. A gente estava esperando um duelo Norris e Verstappen. O próprio Verstappen venceu no Japão, que dá uma sobrevida para ele no campeonato, mas a gente não sabe até quando, né, vai a competitividade dele. Ele põe em dúvida, né? Assim, tem uma dificuldade de carro, né, para ele esse ano. Então ele vai incomodar em algumas corridas, mas é muito difícil para ele disputar o título. Acho que eu vejo muito mais essa disputa interna na McLaren, com o Piastri levando uma vantagem bem interessante. É curioso ver como o Piastri está saindo agora, né, com toda essa rivalidade, que agora ele está criando rivalidade com o seu próprio companheiro de equipe, né? Então, assim, a rivalidade da McLaren saiu era Red Bull e McLaren, agora virou entre Verstappen e os dois pilotos da McLaren. E eles disputam também entre si. Então, realmente, essa temporada vai ser uma prova para ver quem vai sair vencedor dessa rivalidade. O legal é que a gente colocou isso no outro podcast da gente, que é sobre essa liberdade que a McLaren tem de deixar os dois pilotos disputarem na corrida. É histórico, né? Na McLaren. Sim, a gente até colocou isso. E é assim, para uma equipe que não teve competitividade, ganhou, é o atual campeão de construtores, né? Isso. Mas assim, que não teve durante alguns anos uma força para competir pelo título, né? Dos anos de 2010 para cá, né? Ter esses pilotos, né? Ter essa condição, ter o melhor carro atualmente do grid e ter esses pilotos com muita qualidade, correndo muito bem e ter, além da juventude deles, né? Então o Piastri, ele igualou o Lando a número de vitórias com 82 GPs a menos, né? Isso não quer dizer muita coisa, porque a gente precisa colocar outras variáveis na mesa, tais como o Lando entrou na McLaren numa época que ela estava ainda se voltando a ser competitiva, né? Então ele passou muito ali de meio do grid em muitos momentos, mas a gente vê uma equipe com dois pilotos talentosos e tendo na força do carro a sua grande aposta. E aí é o que a gente tem uma temática que vai perdurar até o final da temporada, né? Como a McLaren vai administrar isso, né? Esse é o grande desafio, porque provavelmente vão estar os dois correndo na frente, vão estar os dois correndo por posição, vão estar os dois brigando por título, mas tem um risco do toque, tem um risco de um querer atrapalhar o outro. Isso. Então é uma situação que é boa para a briga pelo campeonato de construtores, você ter dois pilotos que têm condições de trazer vitórias e muitos pontos, né? O máximo de pontos por corrida, ao mesmo tempo que é preocupante
quando isso não é bem administrado, né? Quando passa a ser uma disputa simplesmente ferrenha e só competição para não deixar, para assim, olhar para o seu individual, não olhar para a equipe. Então ela tem que ter um jogo de cintura muito grande, e a McLaren historicamente tem isso. Apesar de ter passado já muitas dificuldades, né, em sua história. E uma situação assim que dá para ver um pouco disso foi no GP do Japão, que nós estava atrás de Piastri na terceira posição e teve uma ordem de equipe para deixar nós passar. Piastri seria a posição para nós. Isso. E ficou aquela discussão, será que se fosse... era uma definição, não era pré-definida. Será que seria Piastri? Ele ultrapassaria Verstappen? Ou não? Mas isso aí não tem como a gente saber. E como falou, é uma ordem já pré-estabelecida antes. Né? Exatamente. Aí voltando um pouquinho, né, no GP do Bahrein, né? Vamos começar a nossa pauta pelo Bahrein, né? Como é que vocês classificam o GP do Bahrein, né? Que teve Piastri, né? Foi de ponta a ponta, né? Russell ali em segundo e o Norris em terceiro. Como é que vocês classificam o GP do Bahrein? E mostra o motor Mercedes, né? Não só a McLaren, mas tem um carro da Mercedes, né? Da equipe Mercedes, já mostra, né? Denunciante como o motor Mercedes volta a dominar, né? Na Fórmula 1. Então, foi uma corrida sempre muito interessante, o GP do Bahrein, é a primeira noturna da temporada, e mostra mais uma vez, né? Eu acho que ela tem um ponto ali chave, que é isso, né? Ela tem pro cara que larga na frente e ele consegue não cometer erros, a tendência é isso mesmo, de ganhar ponta a ponta, né? Não é uma pista que oferece muita dificuldade, não, né? Então o Piastri fez uma corrida onde ele precisou ser perfeito. Eu acho que quando o cara larga na frente, ele largando bem, o resto é administrar, assim, a não ser que ele tenha um carro muito pior do que outros, porque é uma questão de administrar, leia-se, não cometer erros, né? Ele não cometeu erros, venceu a corrida, então nisso aí é ponto pacífico. Lando Norris tem essa dificuldade e tem esse grande pária para ele, né? Mas, assim, e dificulta mais ainda pro Lando o fato dele ter terminado em terceiro atrás de uma Mercedes. Então, que em tese é um carro abaixo da McLaren. Hoje, né? Então, tem esse trio, né? Esse pódio, né? Em tese, poderia ser uma dobradinha da McLaren. Então, tem essa cobrança a mais pro Lando. Certo. Né? Então, a temporada vai dar uma mudada de ares, né? Próximo GP é o de Miami. Então, se espera de uma disputa forte, né? A gente, claro que espera uma disputa forte, mas vendo já a McLaren despontando muito na temporada. Disparou, então, já disparou. Ele disparou, né? Então tem essa nuance aí dessa temporada de Fórmula 1, confirmando aquilo que se pensava sobre a McLaren, favoritismo já para o título de construtores e tendo uma possibilidade forte para o título de pilotos, a não ser que aconteça algum milagre na Red Bull. Algo trágico. É algo trágico. E a Ferrari? Vamos falar sobre Hamilton aí. Eu não esperava a Ferrari brigando forte por título de piloto, principalmente. Acho que, e nem por de construtores. A Ferrari, eu até falava sobre isso na minha última participação, ela tem muitos problemas de confiabilidade desde sempre, né? Acho que a parte onde, pelo menos dos final dos anos 90 para cá, onde a Ferrari teve muita tranquilidade no seu funcionamento como equipe, né? No seu trabalho de equipe, trabalho de boxe, trabalho de acerto de carro, foi na era Rubens Barrichello e Michael Schumacher. Isso. Né? Então depois disso, patinou muito, né? Em muitas temporadas, até fez altos e baixos, né? Altos e baixos. Fez o Kimi Raikkonen campeão em 2007, o Massa disputou em 2008, e em outros anos, lampejos, né? Até certo ponto da temporada conseguia disputar com o Fernando Alonso, né? Assim, um comecinho mesmo de temporada 2010. Ele conseguiu disputar. As outras temporadas a Red Bull ganhava com uma certa antecedência, né? Na era Vettel. E já na era Vettel na Ferrari,
ele chegou a disputar 17, 18, mas até metade da temporada, porque o Hamilton acabava disparando e tinha um Bottas correndo muito bem. Isso. Né? Então, mas assim, pegando em termos da... A Ferrari é mais uma incógnita para uma próxima grande mudança de regulamento. Né? Tem no Hamilton uma questão muito pessoal, uma questão também de desenvolver um futuro tendo dados tirados de um grande piloto, né? Tendo a oportunidade de ter um carro acertado por um grande piloto. E tem um outro grande piloto que é o Leclerc, um piloto de muito talento. Então, assim, eu não espero a Ferrari disputando tão forte contra a McLaren. Eu espero que a Ferrari, no máximo, ou esperaria que a Ferrari, no máximo, conseguisse arrancar um segundo lugar, né? O vice-campeonato de construtores. É o que eu esperaria no máximo. O começo está um pouco abaixo. Eu acho que, olhando a realidade de pilotos que mudam para a Ferrari, não está tão absurdo olhando os últimos anos da escuderia italiana. Então, o carro não tá um pouco aquém. Leclerc já está mais acostumado, já tem mais tranquilidade ali com a Ferrari, então tem essa parte. Hamilton já está um pouco irritado com essa fase dele. Não lembro qual foi, se foi nesse GP da Arábia ou se foi no GP do Bahrein. Acho que foi no Bahrein. Que ele deu a declaração que tá horrível. Horrível. Sim. Simplesmente horrível. Então, ele não está satisfeito com o desempenho dele, não está satisfeito com o desempenho do carro, que está aparente que não está bom. O carro não está respondendo. E, com certeza, não está sendo o que ele estava imaginando que ia ser. Esse fim de carreira dele, né? Então, né, acho que não é no fim de carreira dele, mas eu acho que ele já tá indo já por esse caminho já de... Assim, na Fórmula 1 são raríssimos, né? Tanto é que tem outro exemplo raro de um piloto que corre até mais de 40 anos, que é o Fernando Alonso. Isso. Mas o Fernando Alonso não corre para competir há muito tempo. Ele tá mais para desenvolver carro. Ele é muito para contribuir com o desenvolvimento de projetos. De carro, exatamente. A Aston Martin foi no desenvolvimento da própria Alpine, né? Uhum. Ele correu uma ou duas temporadas por lá. Acho que ele foi disputar a última vez pela McLaren, né? Que ele foi... em 2007, né? Não, na McLaren, depois que ele retornou, 2018. Não, mas ali ele não disputava porque ele não terminava uma corrida. Tem isso também. Tem isso também. Quando o carro não quebrava, o carro era muito lento, né? Então, era... ele disputou de verdade título ali em 2010. Isso. Os dois que ele ganhou. 2004 foi um ano muito dominante da Ferrari, mas ele correu muito bem, né? Ele despontava muito bem. O projeto da Renault ali estava muito forte, né? Prometia tudo ali em 2005. Foi o último ano do V10. No primeiro ano do V8 também foi bem. Isso. E o 2007, que ele foi para a última corrida, ele, Hamilton e Raikkonen com chance de título. Aí o Hamilton fez a bobagem na primeira volta e... Agora saindo um pouco do Bahrein. Vamos parar tá? Viajar um pouquinho. Vamos falar sobre o nosso brasileiro. Bortoleto. Tá e triste. aí? Tá triste aquele carro, viu? Não, olha, assim... Qual a dificuldade? O carro, né? O carro, eu acho assim. Ele tem que se separar, né? Avaliar o trabalho dele, avaliar o trabalho da equipe, o desempenho do carro. É importante que o que ele está fazendo ali, o trabalho dele é tentar andar o melhor possível, né? Ele nas primeiras estava até terminando na frente do Hülkenberg. O que é bom. Mas é muito complicado, né? Um primeiro ano numa categoria diferente, difícil. Pior carro do grid, né? Então, ele tá dentro do que se espera, né? É lógico que nosso costume brasileiro é que ele estivesse lá disputando já na primeira temporada e não existe, né? Não é um campeonato de ponto corrido, né? Parece Premier League. Isso. É o Brasileirão. Tem um time que disputa pra ganhar, tem um time que disputa Libertadores, outro do Sul-Americano, outro pra rebaixar. Exatamente. Então, e no caso da Fórmula 1 é pra sobreviver, que não tem rebaixamento. Então é por aí, né? E é um projeto novo. É Sauber, mas vai
transformar em áudio. Então, eu acredito que ele melhorando o desempenho dele nas próximas corridas, né, conseguindo resultado, né, não o desempenho em si, ele tende a estar presente nesse projeto, né? Tudo vai depender de como se desenhar, né? Exatamente. Esse é que é na verdade, esse que é o complicado. É ele sobreviver essa primeira temporada e conseguir vaga para a próxima. Esse é o ponto dele. Se ele continua na mesma ou ele vai para uma outra equipe avante, né? E aí, ó, ele tem conseguido algo interessante que é concluir as corridas. Isso. Trazer o carro para casa. Então, a gente tem que avaliar isso como positivo, independente da posição. A gente tirar uma visão do último brasileiro que teve na Fórmula 1, né, que foi Felipe Nasser, que ele passou um ano, e inclusive foi com a própria Sauber, a Sauber azul. Foi com a e ele passou uma temporada, não conseguiu se manter, então a esperança é que... Acabou sendo Massa, né, o último, porque ele correu aí você estava na Williams. Marcelo, você falou uma coisa aí bem interessante, que é a parte que você tem que tirar o piloto e a escuderia. Isso. Então, posso colocar aí nessa parte do piloto o que ele fez nessa última corrida. A gente sabe muito bem que a gente vai entrar agora na pauta do incidente com o Verstappen, mas logo na primeira curva, na primeira volta, teve um incidente, teve o safety car, e ele trocou o pneu. Ele só tem um jogo de pneu, né? Ele trocou de macio para duro. E ele passou 58 voltas com aquele pneu. Ele conseguiu concluir a corrida. Isso, posso dizer que é um bom piloto? É um mérito dele, né? Ele conseguiu o mérito. Talvez aí quando a gente vai questionar o porquê também, né? Já sai dele também, né? Porque decidiu de macio para duro. Provavelmente estratégia da equipe. A equipe pensava em algo, né? Ou pensava que ele pudesse trazer algum... Ou queria testar a durabilidade, né? Jeddah é uma pista muito complicada, né? Ultrapassagem, as curvas em si, né? Se o cara se enrolar. Então, eu acho que ele fez um bom trabalho. Fez esse trabalho de trazer o carro para casa nessa circunstância, eu acho que aumenta ainda mais o mérito dele. E acredito que está sendo bem avaliado. Tem feito, pelas informações que tem, um bom trabalho dentro da equipe, né? No relacionamento, no desenvolvimento dele mesmo, né? E nas preparações para a corrida. E é um trabalho que é muito difícil, né? Ele vem de um título de uma outra categoria para tá sofrendo nesse começo na Fórmula 1, mas me parece um cara que é preparado para isso, sabia que isso ia acontecer. E é um caminho até natural, né? E vem nas entrevistas dele, né, também, que ele, na entrevista do GP do Bahrein, ele falou que não estava satisfeito com o desempenho dele. Já da Arábia Saudita, ele falou que o desempenho não foi como ele esperava, só que tirou coisas positivas. Então, ele falou que no futuro vai lembrar dessa corrida como coisa que ele aprendeu. Então, ele tá seguindo um caminho que ele realmente já imaginou, como o Marcelo falou. Então, era um caminho... Essa dificuldade era um caminho esperado. Poucos são os pilotos que vão pegar uma oportunidade de começar numa equipe... Um Antonelli da vida. Um Antonelli. Exatamente. Né, assim, ele tem a sorte de ser da academia da Mercedes e, enfim, ter essa facilidade, né? Mas cada um sua história. Exatamente. Cada um sua cruz, tanto né? É que o Kimi Antonelli vai vingar, né? Lawson foi pra Red Bull e foi rebaixado na segunda corrida. Então fez um ótimo GP do México ano passado. Isso. Fez uma grande corrida. E foi dada a chance, né? Ele chegou chegando, né? Porque tinha o Franco Colapinto. Chegou a ser cotado para ser o companheiro de equipe do Verstappen. Né? Que fez uma temporada, o pedaço de temporada que ele correu foi muito honesto, né, com a Williams. Foi muito honesto mesmo, né? Fez corridas para o carro que ele tinha, muito boas, né? Então, são coisas muito difíceis, são bastidores muito difíceis de entender, né, muitas vezes. Nem, assim, o cara, assim, tem um outro fato, né? O Lawson da academia Red Bull, tá aí consolidada também, tanto quanto a McLaren, tanto quanto a Mercedes hoje, né? Mercedes
sempre formou pilotos, na verdade, né? Isso. O Schumacher saiu da academia Mercedes quando ela não tinha nem motor na Fórmula 1. Isso. Né? Isso é importante lembrar. E a própria Ferrari. Então também tem esses fatores contribuem para a gente... E colocando a parte do incidente, como é que vocês viram a punição de Verstappen com o ocorrido? Porque foi lá na primeira volta... Primeira curva. Na primeira curva, né? Na primeira curva. E ele podia ter entregue ali de boas a posição. Ele poderia ter entregue a posição e seguir... Estratégia. Mas só que... Ele usou a estratégia errada, eu acho. Mas... Ele decidiu seguir. Isso. E na minha opinião, né? Não sei. Mas na minha opinião, se ele tivesse entregue a posição, ele estaria colado. Ele ficaria colado. Podemos dizer... porque ele sabia que a punição ia vir. Então a punição ia ser uma punição de 5 segundos. Sabe o que eu penso, né? Por que ele não devolveu? Porque ele apostava na força dele? Não. Também devolver a posição seria apostar na força dele. Tá. Né? Ele devolveu a posição. Ele apostava que era muito mais possível o Piastri errar, o Piastri ele conseguia abrir os boxes, a trabalho de boxe da McLaren não funcionar legal e ele aumentar, fazer um undercut, né, para ele pagar a punição e voltar na frente ou muito perto. Então ele tinha essa aposta, né, onde o pneu faria diferença. Talvez se a corrida fosse de dia, já que é num deserto, né, poderia num lugar de clima desértico, né, em Saki, no Jeddah, perdão, poderia ter ele poderia ter esse equilíbrio. Mas ele da posição seria muito mais difícil ele brigar com o carro do Piastri de qualquer forma. Então, ele tinha poucas opções. O Verstappen sabe o carro que ele está correndo, né? Ele sabe que é disputar. E muitas vezes o piloto, quando ele vem de uma sequência onde ele é dominante, porque é o carro dominante também, mas é o piloto, você vê que ele fez 4 temporadas assim, com exceção dos erros do ano passado, ele fez uma temporada de 2022 tranquilo, 23 idem, tranquilo, sem cometer erros, ganhando de ponta a ponta as corridas. A corrida que não dava para ele ganhar também beleza, porque ele estava liderando. Mas no ano passado ele já se sentiu ameaçado. Certo. Né? Ele já começou a cometer erros. Não tava essas coisas todas do carro da Red Bull, né? Da segunda metade pra frente. Ou o carro da McLaren pedindo passagem. Passou. Tava pedindo passagem. Exatamente. Ali. E tanto é que o título foi decidido no talento. Isso. Né? Aquela corrida que ele ganhou em Interlagos foi Max Verstappen, não foi a Red Bull. Isso. Então ele vai... Então ele tá nesse momento, o que ele enxerga desse momento é a realidade. Que ele não tem carro para... Então ele tentou ali, naquele milésimo de segundos, naquele tempo para decidir, que era terminar aquela volta, ele tentou adotar uma estratégia vencedora, mas não veio. Né? Então posso dizer que ele perdeu a corrida nessa decisão? Possivelmente sim. Eu acho que ele perderia, era uma corrida que ele perderia de qualquer jeito. Porque ele seria ultrapassado ali e como é uma pista muito mais difícil de ultrapassar, né? E aí o carro do Piastri é muito melhor, então ele... Quem se segura na liderança era essa, né? Quem se segura na liderança ali vai até o final, provavelmente. Exatamente, ele ia perder a posição. É muito difícil. Você veja, né? Ele chegou, ele tinha que ter uma largada perfeita e na largada dele já ia perder a posição, então ele teve que tomar uma decisão rápida que eu acho que, sinceramente, não seria um resultado muito diferente se ele devolvesse a posição para tentar brigar de novo. Né? Eu acho que ele não... Perdão. Eu acho que ele não conseguiria competir, né? Mas ele ainda fez uma corrida bem interessante, né? Visto que é difícil ultrapassar, ele conseguiu terminar na segunda colocação, né? Trouxe pontos importantes para a Red Bull, já avisando
uma melhoria para frente, né? Uma evolução do carro para competir mais, ela vai ter pontos importantes também. Vamos jogar agora uma pimenta nessa discussão, né? McLaren tá ali na frente, possivelmente é a favorita para os construtores. Mas entre os dois pilotos, entre Norris e Piastri, quem que sobressai? Até então, a gente falou sobre isso. Na minha opinião, o Piastri ele tem uma cabeça melhor. É mais centrada do que a de Norris, né? E então, na minha concepção, o Piastri ele tem uma certa vantagem nessa temporada para, quem sabe, ser campeão pela primeira vez. Mas, claro que a gente tá ainda no início da temporada. Mas nessas 5 corridas que já teve, para vocês aí, nessa balança aí, quem tá vencendo e quem não tá? O Piastri, né? Fechado. Isso aí é ponto pacífico, né? O Piastri, tranquilamente. O que vai definir muito, né? O que vai colocar é o Lando parar de errar. Se ele faz Botar a cabeça no lugar também. Parar de errar, acertar mais as largadas, ser mais competitivo nas classificações. Ele tem carro para isso. No Bahrein ele errou no lugar que ele estacionou o carro. No grid inicial. Então, assim... Ele levou uma punição ali de besteira. Então... Evitável. É muito complicado, né? Pro Lando cometer esses deslizes quando você tem um outro piloto igualmente rápido e que tá muito promissor, frio, tranquilo, parece que corre Fórmula 1 há 10 anos, né, no comportamento. Então tem essa diferença. Eu acho que são pilotos de estilos diferentes, né? Eu acho que o Lando é um pouco mais ousado. O Piastri é um cara que tem mais meticuloso, me passa isso, né? Me passa essa impressão. Mas é isso, assim, quando você tem um carro que vai na frente, que ele tá ali pegando a primeira posição no grid tranquilamente, então basta você trazer ele para casa, né? Como eu falei com o Bortolli, trazer ele para casa vai ser você garantir a primeira posição, né? Garantir a vitória. O Piastri é um piloto que tá conseguindo fazer isso. O outro tem muito talento, mas ele precisa primeiro acertar a posição dele no grid. Ou primeiro ou segundo, para poder brigar na pista. Então, assim, tem muito... É muito difícil dizer como vai acabar, mas eu vejo o Piastri, não só pelos resultados, mas pelo desempenho, muito mais tranquilo, muito melhor nessa briga do que o Lando. Pra mim também, eu acho que Piastri nesse momento tá sendo o melhor corredor da temporada toda. Eu acho que um pouco da experiência de Norris em Piastri faria Piastri ia ganhar todas as corridas. Digamos, não tem como dizer isso, mas em questão de ser promissor não e tal. Mas como o Marcelo falou, acho que Norris falta um pouquinho mais de cabeça, dele errar menos. Porque como eu falei, essa questão um erro de errar o carro do grid e fazer ele perder posições por causa disso. Exatamente. Então, é isso pra mim. Piastri nesse momento na dupla, ele tá saindo na frente. É complicado aí, né? A gente já comentou sobre, mas vamos agora aprofundar mais ainda o assunto sobre Ferrari, né? Tem alguma chance dela alavancar nessa temporada? Eu acho muito difícil. Não, eu acho difícil também. Talvez na segunda metade da temporada, né? Mudando os componentes e tal. Isso, evolução do carro para essa temporada. Isso. E o que ela vai escolher também, né? Se ela quer já evoluir ainda para 2025 ou já... Pensando na próxima. Pensar na próxima temporada. Então, no desenvolvimento do carro para 2026. Mas eu não retiro o que eu disse, não. Eu acho que, no máximo,
no máximo e com muito otimismo, briga pelo vice-campeonato de construtores. Porque não está mostrando até aqui uma força contra a McLaren e muitas das vezes terminando atrás do Verstappen. É lógico que o fato da Red Bull ter o Yuki Tsunoda já ajuda. E quando tinha o Lawson também já ajudava bastante. Na Ferrari. Mas acaba sendo 2 pilotos contra 1. Exatamente. Agora, tem a Mercedes. Isso que eu ia falar agora. A Mercedes tem uma equipe aí, tendo não uma constância. Tá falando dela, mas assim, em termos de disputa, ela tá ali, colocando piloto no pódio. Terceiro, quarto. Tem sempre posições interessantes aí que a gente vai ver. Porque uma hora, por exemplo, essa briga, né? Se a gente voltar para a briga dos líderes, né? Vai ter um entreveiro que vai os dois saírem da corrida, os dois, ou um pegar uma punição. Vai ter um momento da temporada que um troca o motor e não consegue, e termina de último, não consegue escalar o pelotão. E vai um carro dessas aí e ganha uma corrida, né? Um carro menos esperado. O Verstappen deve estar na frente. Isso. Mas tem uma Mercedes, mas tem uma Ferrari. Assim, a Ferrari eu vejo mais chance do Leclerc trazer uma vitória do que o Hamilton hoje. Hoje sim. Né? Hoje sim. Então, mas são cenários que... Leclerc pegou um pódio agora. Já são 5-0 em pódio? Em pódio não, em corrida, né? Eu não tenho... Eu acredito que seja. Eu acho que o Leclerc terminou à frente dele, né? Acredito que seja. Então, esse tipo de cenário não muda muito, né? Numa temporada. Assim, o que pode mudar é começar a emplacar pódio, né? Ferrari. É o que pode fazer. Mas, assim, que vá competir esse ano muito forte, não. Então, eu espero mais para 2026 da Ferrari do que para 2025. O maior feito da Ferrari até agora na temporada, acho que foi a vitória de Hamilton na sprint da China, né? Então, e agora o pódio de Leclerc, então é difícil saber como vai ser a Ferrari. Eles vão comer nas feiras liberadas, né? Vai indo ali... Não tem como saber. Eu acho que... É uma incógnita ainda. Muito difícil. Exato. É uma incógnita. Então, e os novatos? Precisa falar que Antonelli é o melhor? Antonelli, sim, tranquilamente, né? Sim. Mas o fato é o carro também, né? Ajuda. Mas por que o Lawson não foi tão bem? Eu ia fragmentar agora. E o Lawson não ligou? Não ligou o carro com o piloto? Tsunoda também parece que não entrou na corrida. Acontece. Né? O Tsunoda. O Tsunoda já não é mais novato. Mas assim, o que se fala é que o carro da Red Bull é o mais difícil de se pilotar? Guiar do grid. É o mais difícil de guiar do grid. Então, já começa daí. Então, eu acho assim, se a gente for pegar... Eu acho que em absoluto e devida proporção, a gente já coloca o Kimi Antonelli como o melhor novato. Bortoleto não é o pior. Eu acho que o pior pra mim é o Lawson. Porque o Lawson tinha condição de ter um bom carro, ele chegava com credenciais e aí não emplacou, né? Como eu gosto de dizer. Mas eu coloco o Bortoleto como um piloto bom. Um bom destaque. Né? Porque ele tá sendo tranquilo, tá sendo maduro, entendendo que é difícil mesmo, que tem tem um chão todo pela frente para trabalhar, para desenvolver esse projeto, e ele tá sabendo que é importante estar dentro desse projeto para dar depois, quem sabe, ou ele continua, né, numa equipe, queira Deus, com carro melhor em 2026 ou 2027, ou numa equipe melhor, numa equipe que ofereça mais estrutura para ele trabalhar. Então, a gente comentou isso no outro podcast. Fiquei muito feliz que colocaram isso na pauta. O Williams ali não estava... em 2023, 2024, não era uma equipe que só vivia atrás. Há bastante tempo, né? E, do nada, bom pra ela ressurge das cinzas, feito uma fênix. Na minha opinião, assim, é a melhor dupla de pilotos também da... Albon e Sainz. Das equipes médias / pequenas. É, a Red Bull, né? São formados pra Red Bull. Então, assim, acho que isso também ajuda, mas não dá pra não falar do carro,
que tá O respondendo. Sainz, ele fez duas ótimas temporadas, 23 e 24 na Red Bull. Só pra colocar mais tempero nessa conversa sobre a Williams, ela é a sexta colocada no campeonato de Isso. construtores. Então, Então, assim, das equipes. você sai de um, sei lá, 10º ou 9º lugar para um 6º. Tanto que na última corrida agora os 2 carros pontuaram. Isso. Então isso é um crescente assim, muito grande para a equipe. Eu falava que era muito possível, até porque tem um ótimo piloto. Uhum. O Sainz não terminou a corrida, né, ontem. Ele não... Se não Terminou a corrida. Os dois Terminou pontuando. os dois pontuaram. Oitavo e nono. Ah, foi a corrida do Bahrein. Eu tô Foi no Bahrein, confundindo. isso. Mas, veja, é muito devido ao trabalho dos pilotos também, um trabalho da equipe, mas é até aí. É você sair de um último para meio de tabela. Que já é uma coisa... eu acho que já é grandioso, mas também é outra equipe que visa futuro. A Williams visa Forma futuro, pilotos. teve muita dificuldade financeira, enfim, né? A gente até tocou sobre o assunto. Mas ela dentro da sua realidade está se recuperando. É por aí a situação da Williams. E o caminho, a adaptação de Sainz, você acha que ele se adaptou já ao carro, à equipe, ao próprio companheiro Ele é muito bom piloto, né? Muito bom piloto. O Sainz é um muito bom piloto. É porque a Ferrari teve que escolher para poder decidir a saída dele, né? Ela fez um projeto. Ela tinha pilotos ali. Ela, veja, mesmo com o Leclerc e ele como dupla, e o carro ganhando algumas corridas, né? E ganhando corridas interessantes na temporada passada e em 2023 também, você vê que ele não conseguia colocar eles dois numa condição de correr pelo título, né? Isso. Mas aí a Ferrari teve vou mexer na mística, ter um Hamilton, um campeão, um heptacampeão mundial, juntando com uma equipe lendária, um projeto novo, um desenvolvimento, pensando não só... o Hamilton ir para a Ferrari, gente, não é pensando em 2025, é pensando mais para frente. O Sainz contribuiu muito com a Ferrari contribuiu muito para o desenvolvimento do Sainz, né? Vitórias importantes, né? Eu até falava também, eu gosto sempre de citar essa de Singapura, onde ele foi muito estrategista, né? Correu mesmo sabendo já que ia sair da Ferrari, correu bem à frente em algumas corridas do próprio Leclerc. Então, assim, o trabalho do Sainz foi muito bom, né? Então, a gente tem que dar esse destaque para ele. E, de fato, fazendo agora uma temporada de um piloto mais experiente, que vai se adaptando a um carro que não é o mais rápido quanto ele tinha, tá na média, tá ali no meio do grid. Sorte que tem a Sauber. Um bom piloto num carro pontuar ao máximo, né? Acho que é mais essa. Esse é o mantra ou a tônica, né? Correr ali contra a Aston Martin, tentar terminar à frente. E esse vai ser o sucesso comemorado assim, se der tudo certo. Só saindo um pouquinho da pauta, tirando a McLaren, o Verstappen, que eu não coloco nem a Red Bull, só boto só o Verstappen. Ali, quem fica ali no meio do grid? Dali, qual piloto vocês acham que, tipo assim, tem um futuro de ser campeão do mundo? Eu devia saber, viu? Devia saber. Eu apostaria hoje... Lance Stroll, tô brincando. Poxa, mas assim, o Stroll, pelo amor de Deus. Falando numa equipe que não tá brigando quer dizer, tá brigando pelas vitórias, só que não ganhou ainda e tal, mas não tem como não falar de Antonelli. Não tem como falar de Antonelli. Saindo do... Um piloto que não é novato, mas é assim, que já foi mais falado sobre ele como um potencial campeão do mundo, é o George Russell. Ele é um cara hoje que... Muito promissor, que tá ainda no tempo dele, né? Realmente o carro não oferece isso. Deve fazer uma boa temporada. Acredito eu que ele e o Antonelli vão fazer uma boa temporada. Mas a partir do momento que tiver um carro competitivo, eu acho que é um cara
para se observar. Se pensar, né? Se pensar, continuar pensando, né? Ele já era, em um momento já foi, pô, o próximo campeão do mundo e tal. Mas é um cara que tem essa condição, eu acredito nele. E ele, Eddie Russell, quando era da Williams, ele era nos piores carros da Williams, ele tava lá. E levou alguns pontos, né? Isso. Ele chegou em 10º, em 9º e tal, num carro que muito diferente do de hoje. Isso. Então, realmente, é um piloto que pode crescer muito. Pra mim, a dupla da Mercedes hoje é uma dupla muito promissora para título. Então, vamos sair agora da atual Fórmula 1 e vamos um pouquinho mais para trás. 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. 85. E aí? Foi um início, né, de uma... Eu acho que a trajetória de um piloto começa muito antes, né, daquilo. Da sua primeira vitória na Fórmula 1, porque desde o kart, é uma vida inteira dedicada, né, até chegar ali, até a sua primeira largada. Mas é uma vitória importante, acho que... Na chuva. Exato. Vale Entendeu? dizer que é na chuva. Dizer na chuva, né? E, lógico. assim, colocou pro mundo um dos grandes pilotos da história. Isso. Ele é um dos grandes da história. Não é o maior campeão. Na frente dele tem Vettel, tem Verstappen, tem Fangio, tem Schumacher. E o próprio Hamilton. Mas ele é um dos grandes da história. Isso sem dúvida alguma. Ele se torna ícone da Fórmula 1. Ele é o ícone da Fórmula 1. Ele é um dos grandes, um dos ícones. Acho que é uma categoria que tem mais de 70 anos de história. Acho que é muito difícil você dizer que você tem um ícone. Uhum. Acho que temos diversos, né? Esses que eu citei, né? O Fangio, Schumacher. Prost, tem os que não... Prost, tem o Prost, tem 4 títulos também. Isso. Tem o Piquet. Temos o Niki Lauda. Tem também o James Hunt. Foi um cara que ganhou um título só, mas é um piloto muito lembrado. É uma categoria que nas épocas, né? Nas suas épocas, ela trouxe muitos ídolos mesmo, né? Tem o Gilles Villeneuve, que é o pai do Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve foi campeão, mas o Gilles não foi, mas é muito lembrado, né? O canadense. Então, tem o Mario Andretti, que é muito forte nos Estados Unidos, mas chegou a disputar a Fórmula 1 também. Se não me engano, chegou a ser campeão. Fora o próprio Jack Stewart, o Brabham. Então, tem uma infinidade de ícones, né? Então, o Ayrton Senna é um deles. Eu acho que pro Brasil é o maior ícone do Brasil, isso sem dúvida. Não tem como fugir. Foi um cara assim que eu acho que muito não só pelo piloto que era, mas pelo carisma que tinha, né? Eu acho que na sua relação pública, na forma de se expressar nas vitórias e na forma de brigar pelo que queria. Então, eu acho que sem dúvida, o nosso grande automobilista é o Ayrton Senna. E isso, para mim, é até questão fechada, né? Acho que não tem outros nomes que a gente colocaria. O José Carlos Pache, né, que dá o nome ao Autódromo de Interlagos. Tem o Fittipaldi, tem o Piquet. E tem assim, tivemos outros pilotos bons pilotos, né? Isso, que é tanto o Rubens Barrichello, Felipe Massa. Né? Então, outros com passagens não tão... O Nelson Piquet. É passagem muito menos marcante até do que outros, né? Isso. Mas é por aí, acho que é o nosso maior ídolo no automobilismo é o Ayrton Senna. Eu não sei se os amigos concordam. Sim, com certeza. Pra mim, concordo com tudo que o Marcelo falou. Não tem nem como negar, né? Não Acho tem, que o Ayrton Senna, ele vem como... Ele pode passar 100 anos. Ele não vai ser esquecido nunca. Nunca. É eterno. Porque ele mudou várias visões sobre a Fórmula 1. Essa questão da chuva mesmo, né? Então, foi um que fez crescer essa questão da corrida de chuva, na chuva. Porque ele, um ano antes dessa primeira vitória dele, já tinha corrido com a Toleman em Mônaco, que teve aquela questão da corrida ser encerrada, sendo que ele ia ultrapassar Alain Prost, né? Então ele já tinha mostrado ali com um carro da Toleman que não era
dos primeiros ali e Tá em tal. Mônaco, né? E em Mônaco. O rei de Mônaco. Primeira Ainda- corrida dele em Mônaco, com Ainda chuva, é ele, com carro viu? daquele, e ele brigou pela vitória. E ia ser dele aquela vitória, da Nem gente Michael sabe. Schumacher Pois nos seus 7 títulos, nem o próprio Lewis Pois é. Hamilton. Uhum. Tinha um desempenho em Mônaco que acho que é a corrida mais charmosa da temporada. Tá? Isso. Que é uma corrida inviável hoje, né? Porque os carros de Fórmula 1 são Aham. muito maiores Uhum. do que os da época. É muito mais difícil ultrapassar, é difícil até fazer curva, tem muita batida. É. Então, realmente é um cara diferente. Eu não tive a chance de ver, porque em 94 eu nasci, foi o ano que ele morreu. Eu era vivo, mas não lembrava. Então, E eu não vou nem comentar sobre isso. Né? Eu já É. era nascido, eu nasci em 92, já é mais, tava com 2 anos quando ele morreu, ninguém então lembra, não dava pra lembrar. não tem como lembrar. É. Mas ele vai sempre ser lembrado, eu acho que ele Isso. nunca vai ser esquecido. A corrida do Brasil, que ele correu quase sem marcha. Isso, Não correu com o carro 93. na Meu mão. Deus do céu. Né? Então- São muitas corridas São marcantes, muitas né? histórias, é. São muitas coisas marcantes. E essa primeira vitória em Estoril, que... Na chuva. Na Pois é. chuva. O rei da chuva, né? Pois é. E assim, ele terminou com uma grande vantagem, né? Acima dos carros. Porque ele chegou a estar 1 minuto à frente de Prost. 1 minuto. Numa corrida de Fórmula 1, a gente sabe como é difícil isso. E 16 carros saíram da prova nessa corrida. 16 carros. Então, ele se manteve lá e chegou a dar a volta em Niki Lauda. Enfim. Então é isso. Nossas pausas acabaram por hoje, tá? Mas com certeza vai vir mais podcast sobre Fórmula 1. Foi ótimo essa conversa com vocês. Quer dar um alô pra todo mundo Vou aí? dar um alô pra galera aí da Fórmula 1. Um prazer estar aqui. E um alô aí pra galera de Fórmula 1. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Possivelmente teremos mais podcasts sobre Fórmula 1, porque é um esporte que a gente gosta e que está voltando pro Brasil para que os brasileiros voltem a assistir, tá? Não deixe de seguir o nosso JCN, né? @JCN. E até a próxima.